Fala, investidor! Bem-vindo de volta ao canal. Como é que vocês estão, meus amigos? Vamos falar um pouquinho hoje sobre investimento em renda fixa ou renda variável. Olha só, muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas não sabem por onde começar. E aí, eu devo investir na renda fixa, né? O que é a renda fixa? Para você que talvez não saiba basicamente muito sobre investimento, renda fixa são aqueles investimentos onde você compra títulos dos bancos, tesouro direto, o famoso cofrinho, né? Que é o cofrinho dos bancos, Itaú, e Banco Inter, Nubank, todos têm. É o CDB, né? Que rende o CDI, que é um indexador. É, Isso é renda fixa. Títulos de bancos, tesouro, letras de crédito, né? É uma forma de você emprestar dinheiro para o banco ou para algum negócio, para o setor agrícola, para o setor imobiliário, e você recebe esse pagamento com juros. Isso já é um grande começo para quem está, assim, digamos que é a grande virada de chave para você que, assim como eu fiz durante muito tempo, você vai se identificar. Nós pagávamos juros, a gente pegava um empréstimo, certo? E quando você pega um empréstimo, você paga um juros, e muitas vezes não é barato. E quando você investe, quando você está do outro lado, como um cara que poupa, uma pessoa que investe, você empresta dinheiro e recebe com juros. Então isso já é uma grande virada de chave. Agora temos a renda variável. O que é a renda variável? São, por exemplo, as ações das empresas, né? Fundos de investimento, são produtos de renda variável. Existem muitos. Por que variável? Porque o preço desses produtos, né? Por exemplo, uma ação do Itaú, do Banco do Brasil, da CEMIG, ela muda de preço todos os dias, a cotação dela. Então, é uma renda variável. E às vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, por que ir para renda variável? Se a renda fixa paga bem, tem mais segurança. E agora tem que tomar cuidado com uma situação que muitas pessoas não falam. Renda fixa, ela é fixa. Mas tem muitas situações que você pode perder dinheiro investindo, tá? Como, por exemplo, títulos do Tesouro com marcação a mercado. E aí você vai aprofundar um pouco mais, a gente vai falar sobre isso futuramente. Como você tem que se preservar para mesmo na renda fixa você não perder rentabilidade, tá bom? Bom, vamos agora ao objetivo principal aqui do que eu quero falar para vocês. Bom, investir na renda fixa ou variável. Isso vai muito do seu objetivo. O que você quer? Qual é o seu objetivo? Qual é o prazo? É um prazo curto, um prazo médio, um prazo longo? Você quer adquirir algum produto? Você quer comprar um apartamento, um carro? Você quer guardar dinheiro para sua aposentadoria? Você quer ter renda passiva, né? Que a gente fala renda passiva são os rendimentos, né? Quando você tem um investimento, você tem ele pagando você, seja juros ou seja participação de lucros nas empresas, como por exemplo na renda variável. Você, quando é sócio do Banco do Brasil, do Itaú, da ISA Energia, de alguma dessas empresas que pagam dividendos, ela paga parte do lucro para você. Então, o seu dinheiro está investido em um negócio. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo para a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque muitas pessoas às vezes falam: ah, mas para que eu vou acumular dinheiro para nunca gastar, para depois eu morrer e não gastar? Isso é muito profundo, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. E nos próximos vídeos eu vou trazer uma reflexão que você vai se surpreender. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua mente, tá? Agora eu vou dar o meu exemplo. O meu exemplo, hoje eu estou investindo em renda variável e em renda fixa. Por quê? Porque eu tenho dois objetivos. Você pode ter dois, três objetivos ou um só. Eu tenho um objetivo de curto a médio prazo, que é adquirir um novo apartamento daqui a 5 anos. Na verdade, eu já estou pagando esse apartamento, esse investimento, ele está sendo iniciado, as obras dele, vai ser iniciada. Eu já tenho um apartamento que eu pretendo vender esse apartamento e completar com uma boa parte, porque eu não tenho tudo para poder pagar. Então, daqui a 5 anos, o meu planejamento é ter dinheiro para poder pagar à vista esse apartamento que eu estou comprando com a minha esposa. Tudo planejado. Por quê? Porque eu, eu fiz uma virada de chave há alguns anos na minha mentalidade, que era o seguinte. Há um tempo atrás, como a maioria das pessoas fazem isso, não, eu quero um apartamento maior, eu quero morar melhor, eu quero ter
uma qualidade melhor, eu vou lá e vou fazer um financiamento. Ou seja, você está pegando dinheiro com o banco para poder realizar um sonho e você vai pagar caro por isso, você vai pagar juros. Daí eu pensei, poxa, hoje eu tenho um apartamento quitado. Por que não comprar algo para daqui a 5 anos? Médio prazo, onde eu vou fazer investimento e aportes todos os meses, receber juros e lá comprar à vista, para depois eu não ter uma dívida por mais 10, 15 anos. Ou seja, em 5 anos eu realizo o meu sonho sem ter que fazer uma dívida de 15, 20 anos. É uma questão de você falar, puxa vida, e se eu planejar com calma, se eu conter um pouco o meu ímpeto de querer fazer tudo agora, tudo para amanhã. Nesse caso, esse investimento está na renda fixa. Por quê? Porque eu preciso desse resgate, desse dinheiro, em até 5 anos, no máximo até o final de 2029. E aí, investir na renda fixa vai trazer um ótimo rendimento, mas não é só chegar lá e falar, vou botar no cofrinho durante 5 anos. Tudo tem um estudo. Eu pretendo trazer aqui no canal, o canal chama Bispo Investe. Eu quero falar sobre ações, sobre renda variável, sobre análise técnica, Richard Wyckoff. É um canal que eu quero fazer completo, porque para mim um bom investidor, ele investe, ele tem um conhecimento amplo de investimento, né? Então, na renda fixa você tem que ter estratégia, porque nós temos hoje, todo investimento que você faz é atrelado à taxa de juros do país, que nós estamos hoje com a Selic em 15%, inflação a quase 5%, mas temos projeções de que a Selic vai cair, de que a inflação está recuando. Então, nesse caso, como que você cria uma carteira para 5 anos, como eu fiz, para que você não perca rendimento? Porque nós temos produtos pré-fixados, que é aquele que você fala assim, ó, eu te empresto o dinheiro e eu recebo juros a 12, 13%, é fixado. No final do investimento eu vou ter esse valor. Só que se, no caso do pré-fixado, se a taxa de juros subir, ele rende menos do que o teu pós-fixado atrelado à taxa de juros, atrelado ao CDI, ao IPCA, né, a Selic. Agora, se a taxa de juros cair, o meu prefixado ele rende muito mais. Então, a gente tem que fazer uma diversificação também na renda fixa. Então, na renda fixa eu tenho que ter pré-fixado, eu tenho que ter IPCA+, eu tenho que ter indexado ao CDI, né? Títulos CDB, Tesouro. Por quê? Porque você vai acompanhando o cenário econômico do país, né? Qual situação que for, uma caixinha equilibra a outra. E no final você tem um rendimento que bate, por exemplo, o CDI, que bate a inflação, né? O IPCA, que te protege contra a inflação, e ainda te paga mais uma taxa. Por exemplo, o IPCA 9,5, um título do Banco BTG, excelente, porque você tem o seu poder de compra preservado. Então, resumindo, você precisa fazer uma reserva de emergência, precisa fazer um investimento para fazer uma compra em algum momento, 1, 2, 3 anos, quero comprar um carro, a renda fixa, ela é excelente para você fazer esse investimento. Porque na renda variável, como eu falei, a renda ela é variável. Você compra hoje ações da CEMIG. O que vai garantir para você que daqui a 5 anos as suas ações desvalorizaram? Porque aí agora vamos falar um pouquinho da renda variável. A renda variável, para você construir um patrimônio ao longo de muitos anos e falar, eu vou construir uma carteira previdenciária, eu sou sócio daquela empresa, as empresas elas pagam os dividendos de acordo com a quantidade de ações que você tem, não importa o valor da ação. Então, se você tem uma ação da CEMIG hoje que vale R$ 11, e eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ela te paga 60 centavos por ação na distribuição de lucro dela. Mesmo que essa ação daqui a 6 meses esteja valendo, vou dar um exemplo bem agressivo, R$ 5, caiu mais de 50%. Ela vai te pagar os mesmos 60 centavos por ação ou até mais, baseado no lucro dela. Pode ser que ela pague menos. Só que normalmente o lucro e a cotação eles andam juntos, porque o mercado precifica o quanto que aquela empresa te dá, gera lucro, gera valor, o preço dela no mercado, a cotação dela também gera valor, tá? Então, a renda variável, ela é muito boa para você acumular, acumular, acumular. Claro, eu invisto na renda variável ao mesmo tempo. Se daqui a 5 anos, no momento que eu for pagar à vista a diferença do meu apartamento,
e eu tiver muitas ações que valorizaram, que eu posso realizar uma parte do lucro, mas eu não estou contando com isso. Né? Por exemplo, eu comprei CEMIG e Banco do Brasil a 11 e 20 reais. Digamos que daqui a 5 anos minhas ações valorizaram bastante. A minha CEMIG está a 15,16 e o Banco do Brasil está a 30. Eu tenho lá milhares de ações que eu acumulei. Eu posso sim pegar e realizar uma parte, vender, para poder complementar o meu objetivo. Inicialmente eu nem penso nisso, por quê? Porque a minha carteira de renda variável, que são as empresas, se você não viu esse vídeo aqui, ó, eu fiz a montagem da carteira, assiste. São as empresas que eu invisto, são as empresas que daqui a 10, 15, 20 anos eu quero estar na praia tomando água de coco e deixando elas pagarem o lucro que eu mereço, porque eu trabalhei, eu coloquei o meu dinheiro para trabalhar para mim. O meu dinheiro é o meu funcionário. Eu estou na praia, estou tomando água de coco e estou recebendo por isso. Esse é o grande objetivo dos investidores. Você ter o dinheiro trabalhando para você. Se você não leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, é o primeiro passo. Você que tem interesse em investimentos, você precisa ler esse livro para mudar a sua mentalidade. Para você pensar o porquê que você tem que ter o dinheiro trabalhando para você. Para você não ter que trabalhar o resto da sua vida até morrer e esgotar a sua saúde, né? Então, em algum momento, a gente tem que estar tranquilo. Porque chegar lá na terceira idade, sem dinheiro, dependendo de família, dependendo de filho, que é o que acontece com a maioria das pessoas, dependendo de um INSS, que sabe-se lá se daqui a 10, 15 anos, 20, 30 anos, vai ter condições de pagar você. Então você tem que se preparar, você tem que pensar assim. E ao longo desse tempo, claro, não é porque eu vou comprar um apartamento daqui a 5 anos, é porque eu estou investindo para uma carteira previdenciária que eu vou deixar de fazer o meu lazer. Final de ano, eu vou sim, vou separar uma boa parte do meu trabalho, do meu suor, e vou fazer uma viagem. Vou fazer uma viagem, por exemplo, para o Morro de São Paulo, que já está planejado e não vai ser financiada. Vou curtir a vida. De noite eu vou comer a minha pizza. Final de semana eu vou sair com a minha família para um lazer. Tudo de forma equilibrada. Beleza? Então pensa nisso. Qual é o seu objetivo inicial? Quer começar a investir? Eu nem recomendo que você já venha diretamente para a renda variável. Começa na renda fixa. Todo investidor deve começar na renda fixa de uma forma mais segura. Para quê? Para que ele já comece a ter esse sentimento de acumulação, de investimento e não de pagar. A gente se acostumou a pagar. Agora você tem que se acostumar a receber. Então, reserva de emergência, precisa guardar um dinheiro para uma viagem, precisa guardar um dinheiro para caso você fique doente, se você é autônomo, não pode trabalhar durante um tempo, você tem uma reserva de emergência. Constrói a sua reserva de emergência de 3 a 6 meses do seu custo de vida. E aí, gradativamente, você vai migrando e começa a investir na renda variável. Porque a renda variável, ela é que vai fazer você chegar num outro nível. No nível dos grandes investidores, no nível que talvez você nunca sonhou que poderia chegar. E não precisa de tanto dinheiro não, tá? Você só precisa começar. Por quê? O tempo é a variável mais importante. Não é nem quanto que você ganha ou quanto que você aporta. Claro que quanto mais você aporta, mais rápido você chega no objetivo. Mas o tempo, ela é a variável mais importante. E até por isso, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha filha de 14 anos, eu estou abrindo uma conta para ela numa corretora. Vou fazer pelo o banco Nubank, né? Porque ele aceita que menores façam investimentos sob a supervisão dos pais. E já vou começar a introduzir nela essa mentalidade. Começar a guardar ali 200, 300 reais por mês. Imagina, ao longo de ela com 14 anos. Imagina, daqui a 30 anos ela tá com 40 e poucos anos. Guardando pouquinho ao longo desse tempo. Porque o segredo está no tempo. O tempo é a principal variável. Beleza, meus amigos? E a mentalidade? Então, cuida disso, cuida de você, cuida da sua família. Pensa nisso. Investimento é algo que muda a vida das pessoas, sim. E todo brasileiro, todo mundo tem que ter essa cultura de investimento. Porque, infelizmente, quando você lê o livro do Pai Rico, Pai Pobre, você vai entender por que que a maioria das pessoas não investem. Porque elas estão na corrida dos ratos. Eu não vou te falar o que é a corrida dos ratos, porque você vai lá no livro entender o que que significa isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que realmente ajude você. Vem fazer a cotação do seguro do seu carro, proteger o seu patrimônio. É aqui na minha corretora, corretora Bispo e Barros. Esse é o meu trabalho. Investimento é a construção do patrimônio.
Então, link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, me chama pra gente fazer uma cotação, fazer o seguro pro seu carro, você ficar tranquilo. Beleza? Compartilha esse vídeo, deixa o like para ajudar. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, um abraço.